Bom, para quem não me conhece, eu sou Ângelo Machado, sou diretor executivo da Gerencial Consultoria e idealizador da Spin-off Comércio com o Pé Direito, que é um braço nosso destinado a dar suporte para empresas de base tecnológica, startups, scale-ups. E estou aqui na presença de dois colegas importantes nesse projeto, que vão se apresentar para vocês e contar um pouquinho mais do que é o momento do comércio e o propósito dessa geração de conteúdo para os empreendedores do Brasil. Então, passo a palavra para os colegas se apresentarem aí e contarem um pouquinho sobre quem são e o que estão fazendo nesse momento aqui dentro. Vamos lá, galera. Perfeito. Boa, Ângelo. Meu nome é Thiago Oliveira, porque o outro rapaz também é Thiago. Eu trabalho aqui na Gerencial Comércio com o Pé Direito há quase 2 anos. Tenho mais de 3 anos de experiência na área fiscal e sou formado em Ciências Contábeis pela URGS. Bom dia, pessoas. Sou o Thiago Souza, o outro Thiago do Momento da Comércio. Sou formado também em Contábeis. Estou aqui na Gerencial há uns 9 meses, mais ou menos. E tenho uns 5, 6 anos de experiência na área fiscal. Legal, pessoal. E me conta um pouquinho, assim, vamos explicar para o público aí que vai nos assistir agora ou até mesmo mais tarde, o que é o Momento da Comércio? Qual é o propósito da gente gerar uma série de conteúdos já hoje lá no canal, né, do YouTube da Comércio, e como vocês veem que isso pode, sim, trazer diferencial de apoio competitivo no mercado hoje, né? Boa, Ângelo. É isso aí, pessoal. Como o Ângelo já deu um pouco de briefing sobre o Momento da Comércio, na realidade, qual é a nossa ideia, tá? É trazer sacadas, dicas sobre diversos aspectos, fiscais, contábeis, trabalhistas, operacionais, de modo geral, seja para as pessoas que estão querendo empreender, que estão iniciando seus negócios, ou até mesmo aqueles que já têm um negócio em andamento para seguir numa linha boa. Além disso, também auxiliar escritórios contábeis com dicas de organização, uso da tecnologia no dia a dia e tudo mais, tá? Esse de um modo geral, é essa a nossa ideia no Momento da Comércio. Legal. E quantos vídeos vocês já fizeram? Como é que está essa organização de vocês de geração de conteúdo? E conta um pouquinho para o público. Então, a gente tem, eu acho, hoje, talvez 8 vídeos, se eu não me engano. Começamos ali criando uma jornada, explicando os aspectos tributários do Simples para empresas de base tecnológica, fomos avançando, lucro real, lucro presumido. Tem agora aí um projeto para começar a falar um pouquinho da medida provisória da desburocratização que está chegando, planejamento tributário novamente, com ênfase em alguma coisa legal, com uma parceria da nossa nova colega que vai fazer parte no futuro. E a gente consegue fazer isso tudo dividindo o uso da tecnologia, óbvio, com o nosso dia a dia, nos propicia essas gravações e fazer parte desses momentos de tanto conhecimento nosso quanto para o pessoal em geral. Legal, legal. Eu acho que é um desafio bacana, assim, quando a gente consegue levar um conteúdo complexo como esse, que é diria assim, o dia a dia tributário das empresas, né, com um vocabulário de uma forma que as pessoas possam compreender, né? Acho que isso é muito, muito importante, né, pessoal? É isso mesmo, Anjo. Corroboro contigo aí essa ideia. Legal. Bom, deixa eu fazer a primeira provocação para vocês aí, né? Tem muita gente que nos procura perguntando assim, mas eu preciso fazer um planejamento tributário, eu não sei o que é planejamento tributário, eu vejo que falam que planejamento tributário é importante, mas afinal das contas, o que é isso, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco aqui para o nosso público, até um pouco antes de planejamento tributário, o que é para vocês, assim, o que existe de maneira geral em termos de opção tributária no país, e a partir daí, como é que eu encaixo esse bicho-papão do planejamento tributário, né? Então, Ângelo, no momento que tu vai abrir um negócio, vai criar, empreender, enfim, não importa o teu ramo de operação, é preciso levar em conta também, além do quesito produto, serviço que tu vai ofertar, toda a carga tributária que o Brasil tem a cobrar da tua empresa, tá? Então, o planejamento tributário, ele nada mais é, além do planejamento operacional, é estudar o mercado que está inserido, ver se a região que tu escolheu, ela está te propiciando os melhores benefícios, focar
se aquele espaço vai comprar o teu negócio, vai comprar o teu produto, vai entender a tua ideia, tá? E tudo isso, claro, aquela coisa, o apoio de uma assessoria, de alguém que tenha o conhecimento amplo nessa parte fiscal, para te deixar inserido da melhor forma possível, tá? É isso aí, Souza. Em conjunto a isso, a essa questão principalmente dos aspectos operacionais que o Souza mencionou, o que é importante para um bom planejamento tributário, para uma assessoria contábil conseguir realizar isso de forma legal e que não tenham surpresas no futuro, tá? Uma previsão de faturamento, uma previsão de custos e despesas que a empresa vai incorrer durante, seja curto, médio ou longo prazo, para a assessoria contábil conseguir ajudar com a melhor escolha definitivamente para a empresa, tá? A gente sabe que as cobranças no Brasil elas são exorbitantes de impostos em qualquer um dos regimes, mas a gente pode auxiliar para uma melhor tributação, pagar um pouquinho menos de imposto e ter um lucro um pouco maior, até para almejar o sucesso da empresa, né? Uhum. Entendi. Perfeito. Então, assim, querendo ou não, é um assunto deveras complexo, porque ele vai além dos impostos, né? Acho que ele envolve até a operação da empresa, a expectativa de crescimento, a sua estrutura organizacional, as regiões com que ela comercializa, ou presta serviço, né? Então, assim, acho que contar com profissionais que têm uma percepção assim completa em relação a isso, acho que faz toda a diferença, né? Uhum. Eu ouvi falar uma vez, antes de interrompendo vocês aí, que em determinados momentos o planejamento tributário ele envolve até uma ação multidisciplinar, né? Então, envolve pessoas da área do marketing, da área de formação de preço, da estratégia comercial. Ele é uma coisa assim, meio que um organismo, né, que tem que estar inserido no todo, né, da empresa. Bacana. Não, realmente. E além dessa questão toda de envolver todos os aspectos da empresa, seja o operacional, o marketing, como tu citou, frisando de novo que nem sempre o empreendedor sabe, mas, por exemplo, assim, se tem uma empresa de tecnologia, São Paulo te oferece benefício no ISSQN. Por quê? Porque ele tem a ideia de fomentar a cidade, propiciar o crescimento da cidade e atrair essa empresa de tecnologia para dentro dele. E não é uma coisa que tu vai ler no teu dia a dia, porque tu quer fazer o quê? Escalar o teu negócio e se focar naquilo que tu tem o teu core business, no caso. Uhum, uhum. Interessante, cara, isso aí. E um detalhe que eu acho importante, acho que aproveitando esse momento que a gente está falando um pouquinho de planejamento tributário, ele não é padrão, né? Eu acho que a questão do regime tributário que a empresa está inserida influencia um pouco no teu planejamento. Me conta um pouquinho para o nosso pessoal, assim, quais são os regimes que tem hoje tributários no Brasil para fins de pagamento dos impostos, né? E assim, e as principais diferenças básicas, assim, para esse público entender entre uma e outra, né, situação. Boa, boa. Hoje no Brasil a gente tem três regimes tributários, são as opções do Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, tá? A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, mais ao longo do nosso webinar no Simples Nacional, mas de uma forma geral, o lucro presumido e o lucro real, eles têm praticamente a mesma carga tributária, com uma diferenciação no cálculo do IRPJ e da contribuição social, onde no lucro real isso é calculado em cima do lucro que a empresa teve no período, já no presumido isso é em cima do faturamento que a empresa teve, tá? Uhum. Uma diferenciazinha ali com relação ao PIS e COFINS, que no lucro real pode ser não cumulativo, vai pagar um pouquinho mais de imposto, e no lucro presumido a gente paga no regime cumulativo, a opção cumulativa, digamos assim, para não confundir o pessoal, né? Tá, então, tu está me dizendo que no lucro real, parte dos impostos a pessoa paga sobre o seu faturamento bruto e parte em cima do resultado. Perfeito, Ou exatamente. seja, do lucro, vamos dizer, né? Propriamente dito. Exatamente, do lucro que a empresa teve, Tá, exatamente. e se ela não tem lucro, Ela não pagaria o IRPJ, a contribuição social, nesse período. mas os outros impostos, Os normal. outros impostos federais, municipais ou mesmo estaduais continuam sendo pagos normalmente em cima do que a empresa faturou, né? Eu até provoquei isso porque uma vez um empresário me procurou, não, Ângelo, eu não estou tendo lucro, como é que eu estou pagando impostos? Aí ele achava que não pagava PIS, COFINS, nada, se não tivesse lucro, entendeu? Entendi. Então, foi uma confusão. Acho que é importante deixar claro para o nosso público que tu não paga é o imposto de renda e a contribuição social. O restante
não tem escapatória, né? Normal, né? Exatamente, é isso aí. Essa é uma ideia geral do lucro real, né? Como é que é? Isso, de uma forma ampla, seria isso, né? Tá, e o outro regime, qual é o próximo? O Simples Nacional. Uhum. Já a questão do Simples, tá? Ele veio ali em 2006, mais ou menos, com o intuito de facilitar a vida de pequenas e médias empresas, tá? Ele é um regime chamado Simples porque tem a ideia de ser mais tranquilo. Ele Uhum. hoje faz, por exemplo, todos esses impostos dos outros regimes presumido real, Uhum. calculado em cima de uma base de receita, acumulado ali da receita bruta dos anos anteriores, enfim, e tu paga todos esses impostos sobre o mesmo documento de arrecadação. Uhum. Aí é a responsabilidade do governo dividir o PIS, o COFINS, o imposto, o ISSQN e o ICMS, tá? Uhum. É importante também frisar que, às vezes, mesmo o Simples Nacional, para pessoas que estão iniciando o negócio, parecer atrativo, Uhum. talvez a tua atividade específica, aquilo que tu quer fazer, tá? Não é atrativo o Simples Nacional. Porque tu pode vir pagar. Interessante isso aí, hein? É engraçado assim, ele é simples, só que ele é composto de, sei lá, 5, 6 anexos de determinadas faixas de receita, determinada atividade, determinado anexo, determinado percentual de receita acumulada, Uhum. paga determinado imposto. Uhum. Então, sei lá, se tem uma atividade que flutua nesses anexos, vamos dizer assim, pode Uhum. pagar muito mais do que tu pagaria no presumido ou até mesmo no lucro real. Entendi, entendi. Interessante isso aí, né? Ah, Então não. tem que sempre comparar, então, né? Sim, obviamente, a ideia é Não, sempre não, de... não significa que ele é mais barato que um outro regime. Não, não Isso, necessariamente. Perfeito. exato. Por mais que ele seja simples, ele pode sair mais caro para o empreendedor do que a outra opção. Entendi. Nesse sentido mesmo, né, Ângelo? Por isso a importância do planejamento tributário para a empresa, né? Porque nem sempre o simples vai ser mais favorável, né? Mesmo para a galera que está iniciando, né? Tá. E tem o lucro presumido também, né? Isso, presumido. O presumido, na realidade, a gente faz toda a apuração dos impostos em cima do que a empresa realmente faturou no mês, né? Então, não tem aquela questão do lucro, como no lucro real, do cálculo do IRPJ e contribuição social. Tem uma questãozinha da presunção para os impostos do IRPJ e da contribuição social, que vai variar conforme o segmento da empresa, né? Uhum. E os demais impostos são uma carga fixa que a empresa vai pagar variando da atividade ali para o ISS ou do produto que ela vende para o ICMS. Né? Então, você está me dizendo que, em relação ao real, mesmo que ele tenha prejuízo nesse sentido, quando ele opta pelo prejuízo, ele vai pagar imposto de renda e contribuição social. Isso, Bom, exatamente. Nesse ponto, a empresa que está operando com prejuízo no lucro presumido sai perdendo, né? paga igual. Até, exatamente, acaba pagando os impostos Tá, normalmente. tá. Então, o pessoal entender, tu presume um lucro com base no teu faturamento, mesmo que não seja real esse lucro, e aí tu vai pagar teus impostos. É mais ou menos isso. Tá, Perfeito. tá. Então, dentro dessas três opções que tem hoje, quando a gente fala de planejamento tributário, então, o planejamento tributário não é só tu avaliar assim uma estratégia dentro do regime que você está, né? E sim comparar ela com os outros regimes para ver se tem a opção de troca. E como é que funciona para trocar? Eu posso trocar quando eu quiser? Como é que funciona isso? Pelo real poderia ser mais barato, troca mês que vem? É assim ou não? Como é que funciona isso? Por mais que fosse o cenário ideal, não é assim que acontece, tá? O que ocorre? Se tu abrir tua empresa no início do ano, por exemplo, Uhum, tu vai fazer a opção do teu regime tributário uhum, até o primeiro trimestre para ser do lucro presumido ou do lucro real. uhum, Então, tu paga ali a guia do imposto de renda, no momento tu pagar a guia do imposto de renda da contribuição social, tu uhum, escolheu o teu regime, uhum, tá? Uma vez feita essa escolha, tu só pode trocar, mesmo que tu veja 2 meses depois que seria mais atrativo ser o regime anterior, na virada do ano de novo, tá? Tu fica preso ao regime que tu uhum. escolheu. Escolheu, tá escolhido. Escolheu, tá escolhido. Morreu, vai ficar pagando aquele regime Então, ali. se tu te arrepender, já era. Então, Exato. tá, Bem, infelizmente, o Brasil não favorece entendi. essa troca. Uhum, E o Simples Nacional, se tu abre a tua empresa no início do ano, por exemplo, tu tem ainda uns 6 meses, mais ou menos, para fazer essa opção. uhum. E dá tempo de tu providenciar uma inscrição municipal obrigatória, um documento obrigatório que a Receita exige, e dependendo do município tem essa particularidadezinha, ela te obriga
alguns documentos extras, do que só chegar ali e dizer assim, ó, quero ser do Simples. Mas também, uma vez escolhido o Simples, tu só vai sair do sistema se tu ultrapassar o faturamento limite na virada do ano, quando tu fizer uma nova opção de regime. Eu acho que isso ratifica a importância do planejamento tributário no tempo certo, né? Para justamente tu não cometer um equívoco, né? E acabar pagando a mais, né? Impostos sem necessidade, né? Porque o governo não vai te avisar que você fez a escolha errada, né? Exatamente, exatamente, Ângelo. Então, esse contato, a assessoria contábil, ela pode ir analisando essa situação da empresa ao longo do ano e por isso que é importante a confiança que a empresa está despejando na assessoria contábil para ela realizar esse planejamento tributário, né? Previamente já analisar, é melhor tu estar no lucro real, é melhor estar no presumido. Enfim, então, para não ter surpresas no futuro, né? Ao longo do ano, né? Entendi, bacana. Fundamental essa aproximação estratégica com uma empresa contábil que te traga valor nesse aspecto aí, né? Não só gere as guias, mas te ajude a planejar os passos seguintes, né? Do ponto de vista de desembolso tributário, né? Legal. Perfeito. E, galera, vamos trocar um pouquinho de assunto agora para a gente poder expressar o conteúdo aí dentro do tempo que a gente se propõe. Eu queria que vocês comentassem um pouco para o pessoal que está assistindo e que vai ver o replay mais tarde sobre Simples Nacional, tá? Como a Comércio ela tem uma característica de atender empresas de base tecnológica, startups, scale-ups, eu gostaria que vocês falassem um pouco do Simples sobre esse enfoque para esse público, né? Depois, nas outras edições, a gente pode, assim, botar mais conteúdo, né, em relação a isso, né? Passo a palavra para vocês aí, então. Boa, boa, Angelo. Então eu vou dar início aqui, Souza. Como dando uma palhinha que até o Souza acabou de comentar há pouco a situação ali que o Simples Nacional ele surgiu em meados de 2006 com o intuito de facilitar a vida de pequenas e médias empresas. Por que facilitar? Por um pagamento de uma guia única, que ele mesmo mencionou. Tu vai unificar o PIS, o COFINS, o ISS, o IRPJ, contribuição, tudo numa guia única que vai vencer no dia 20 do mês subsequente ao que tu emitir as notas fiscais. Então, no intuito, as empresas não têm tanto convívio, se perdem com pagamentos, mas não, tá uma guia única, dia 20 matou. Tudo unificado. E daí a União vai repassar o que é devido para o município, o que é devido para o Estado, a União faria esse repasse. Tá? Então, esse foi o intuito inicial do Simples. Mas o Simples cada vez se tornou um pouquinho mais complicado, principalmente para as empresas contábeis entender, tá? Porque foram surgindo coisas diferentes e tudo mais na apuração do Simples Nacional, tá? Outra importância também que por mais que ele tenha vindo para facilitar a vida do pequeno e médio empresário, não é qualquer empresa que pode ser optante do Simples, tá, galera? Assim, ó, por exemplo, se quer abrir uma empresa de caráter financeiro, um banco comercial, uma holding de instituição financeira, quer fabricar arma, quer fazer uma sociedade por ações, enfim, alguns outros exemplos, tá? O Simples Nacional te veta essas opções. Tá? Outra questão também é assim, ó, se tu tem, por exemplo, hoje tu já tem uma empresa, tá? Sei lá, tu é sócio na empresa Y e tu tem mais de 10% na participação dessa empresa Y e ela não é do Simples Nacional, então é importante frisar, tá? Participação maior de 10% não é do Simples Nacional. Se tu pegar o teu faturamento do Simples, da empresa que tu quer abrir hoje, e somar com a empresa que tu tem, se chegar nos 3,6 milhões, que é o sublimite do Simples Nacional, tu perde a possibilidade de ser do Simples, tá? Importante essa informação aí, né? Tem que estar atento a isso. Exatamente. É isso aí, Ângelo. Existem outros tipos de restrições também, tá? Digamos assim, ó, no mesmo sentido que ele estava falando nos 10% ali de uma sociedade para lucro presumido ou lucro real, se a gente tem um sócio de pessoa física, que ele já é sócio de uma outra empresa, que está enquadrada no Simples, e a soma desses dois faturamentos ultrapassar os 3,6, que é a faixa antes do sublimite, também essa nova empresa não vai poder ser optante do Simples, tá? Entendi. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu acho que é importante. E muita startup acaba passando por isso, né? O pessoal monta uma startup, ela passa pelo período de MVP
aí a coisa começa a engrenar e começa a dar certo, e vai pegando uma robustez, e aí a coisa cresce. Chega um determinado momento que, se eles vão fazer captação de recursos junto a um fundo, às vezes esse fundo, por exemplo, tá? Um exemplo, ele pode querer entrar na sociedade, e ele é uma pessoa jurídica. Ah, eu preciso de dinheiro, sei lá, X milhões para crescer, e eu vinha no Simples até então, porque lá pequenininho, mas esse aporte vai fazer eu ter uma escalabilidade muito legal. Isso vai causar um impacto, né? Uhum. Tributário. Enquanto um pouquinho, o que acontece a partir do momento que entra um sócio, pessoa jurídica, numa empresa do Simples, no meio do ano, assim, por exemplo, né? É, aí a gente tem uma situaçãozinha um pouquinho mais complicada, tá? Porque uma pessoa jurídica fazendo parte do quadro societário de uma empresa do Simples, isso não é possível, tá? Derruba o Então, Simples, né? isso, a empresa essa que ela teve essa sociedade com a pessoa jurídica, ela passa a ser excluída do Simples e vai ter que fazer a opção pelo lucro presumido ou lucro real. Ela é Tá. excluída automaticamente. Muda, dependendo, muda toda a configuração de formação de preço. Daqui a pouco a tributação que tu imaginava que era X, passa para 2x, né? Perfeito, exatamente. Tem que ser Ah, feito um estudo em cima tá, disso, né? entendi. Por isso que alguns investidores acabam fazendo contrato de mútuo, então, né? Para não entrar na sociedade, eles emprestam o dinheiro e lá no futuro eles acabam, então, entrando na sociedade para não penalizar fiscalmente agora o momento da empresa, né? Exatamente nesse período, né? Então, faz esse planejamento para um futuro próximo realizar esse ingresso na sociedade, né? Entendi. Beleza? Bom, Bom, pessoal, vamos testar um pouco mais ainda esse assunto. Me conte um pouquinho da experiência de vocês trabalhando com empresas de base tecnológica, marketplaces e outros modelos em relação ao Simples Nacional. O que vocês têm visto aí, percebido, o que vocês poderiam dar de dica para esse pessoal aí que está nos ouvindo? Olha, a principal dica é que espaço tem para todo mundo, tá, gente? Não é porque tu sabe que teu vizinho tem uma empresa de marketplace que tu não pode abrir uma empresa de marketplace também, tá? Hoje o serviço é o que mais cresce dentro do Brasil. Existem diversos tipos de modalidade. Trabalhar com empresa de base tecnológica pro simples, tá? Acaba sendo, tanto para a parte contábil, acho que para a parte do empreendedor também, é um pouco mais fácil, porque a maior parte das atividades de base tecnológica ficam presas a um determinado anexo, que seria o anexo 3. Algumas podem dar uma flutuada para o anexo 5, mas é muito específico, tá? E a questão é aquela coisa, que o Ângelo comentou, tu ainda tá ali crescendo, tu tá no teu MVP, tu tá testando, tá? Nada te impede de fazer isso, começar os testes, chegar ali na frente, viu que tá, não dá, voltar, mudar o teu negócio e seguir no teu planejamento, tá? Só que sempre com uma assessoria, alguém que possa te orientar e dizer assim, olha, tu tá escalando, vai chegar no teu limite, rever os teus passos, pensa no ano que vem em mudar de regime, né? Ou olha, investidor anjo, vamos pegar um aporte de capital, vamos captar recurso de fora, né? Porque isso é o centro da base de tecnologia. Tem muito espaço tecnológico para crescer no Brasil. Tem muita coisa que tu possa fazer que a tecnologia pode fazer sozinha. Então, por que não tu ter uma ideia e colocá-la em prática? Legal, pessoal. Acho que isso aí é bacana, né? Thiago Oliveira agora. Nessa ideia que o Souza comentou aí, é bem isso, tá, pessoal? Vamos botar para o jogo, vamos ver como é que vai ser o mercado, como é que o mercado vai reagir também. A gente não precisa ter um produto pronto. Ah, não, agora está 100%. Não, vamos lá e vamos adaptando. O MVP vai adaptando, vai vendo como é que o mercado reage e Uhum, para chegar num produto mais pronto, mais definitivo, né? uhum. É importante. E o marketplace, principalmente virtual, ele acaba, para essa galera que está iniciando nesse segmento, ele tem uma possibilidade bem grande de escalar, né? Em virtude de não ter essa questão física e tudo mais. Então, o virtual facilita bastante a questão da escalabilidade, que é Uhum, o foco da startup, né? uhum. E uma pergunta que às vezes acontece, para nós a gente já sabe a resposta, mas eles dizem assim, tá, eu sou do Simples, eu preciso emitir nota fiscal? Eu acho que é uma coisa, vamos deixar claro aqui como é que funciona a questão de nota fiscal
E como é que funciona hoje uma emissão de nota fiscal, né? Porque tem tecnologia para isso que ajuda, né? Exatamente, exatamente, Ange. A emissão de nota fiscal hoje está cada vez mais tranquila de se realizar, mesmo se for em grande escala, a gente tem softwares que fazem isso automaticamente, automatizado, né? E Uhum, tem softwares de gestão financeira também, que tu já gera a nota fiscal, já vai para contas a pagar, já gera o boletim para o cara realizar o pagamento. Então, uhum, isso tudo interligado com a prefeitura, que já vai receber todas essas informações uhum, e consolidar elas, né? uhum. Então, vocês poderiam afirmar que tem tudo à disposição, né? Nada é assim, chega a ser caro a ponto de ser impeditivo, né? É tudo uma questão de perceber a importância e ver que as tecnologias estão aí, né? Uhum. É isso mesmo, Ange. É isso aí. Ah, legal. E uma outra pergunta sobre marketplace, assim, essas empresas que fazem intermediação, às vezes existe uma discussão enorme, tá? Eu vou passar o dinheiro da intermediação pela minha conta, não, eu vou fazer o split fora, né? Qual é a percepção de vocês em relação a isso, né? O que é mais fácil, mais seguro, do ponto de vista de segurança e até de explicação para o fisco, né? Passar todo o dinheiro por dentro da empresa ou só pegar minha parte e já repassar automaticamente pro outro lado, vamos dizer assim, né? Tipo o modelo Uber, né? É, onde se faz o dinheiro, daqui a pouco não passa por dentro da Uber, né? Como é que vocês veem isso aí? Olha, é sempre mais seguro se tu tiver a ferramenta que te propicie fazer o split direto. Por quê? Sabe? Por exemplo, tu intermediou uma venda de mercadoria de R$ 100. Uhum, Se tu repassar para a tua conta os R$ 100 do cliente para passar para o fornecedor depois e reter nesse momento a tua parte, como é que tu vai dizer para o fisco que esses R$ 100 que entraram não são teus? Tu uhum, não vai emitir uma nota pro fornecedor. Tu vai uhum, emitir uma nota, a nota foi do fornecedor pro cliente. Tu uhum, utilizar uma plataforma que faça esse split, o que te dá segurança? O cliente paga para a plataforma paga para o fornecedor e a plataforma pega a tua parte e paga para ti. Então entra na tua conta só aquilo que é teu por direito, que vai ter nota fiscal ali dizendo, olha, esse serviço, esse valor, e deixa o fisco tranquilo, sem nenhuma suspeita de, sei lá, qualquer evasão fiscal. entendi, Souza. Na verdade, tu evita qualquer tipo de desgaste com o fisco com uma transação financeira que não é tua, né? Exato, exatamente. Eu acho que a gente podia até complementar isso dizendo que até a tua operação fica mais leve, né? Então, tu vai ter que cuidar esse dinheiro, saber de quem é, ter uma estrutura de retaguarda que separe isso, que mande para os outros. Quanto é que custa isso, né? É É, complexo, né? é nesse sentido também, né? O teu personal fica mais sobrecarregado, né? E Hum, uma preocupação que tu não deveria ter, né? Então, tendo esse repasse direto entre as duas partes seria o ideal. Concordo perfeitamente com o Souza. uhum. E vocês atendem clientes que têm esse formato, né? Que fazem split, separação, né? Pela experiência de vocês, funciona bem, assim, vocês não têm tido nenhum tipo de dificuldade em relação a isso? Não, aqui dentro do escritório a gente tem alguns clientes que trabalham dessa forma, tá? E fazendo esse sprint direto facilita bastante o nosso trabalho também, né? Porque senão entra um valor solto, perdido, que depois ele vai ter que repassar para outro cara, daí Uhum. complica até na questão da conciliação aqui dentro, né? Tá bem, legal. Bom, pessoal, a gente está chegando no final dessa nossa primeira edição. A ideia dessa primeira edição era fazer um ensaio com vocês de conteúdo, né? E apresentar a parte do time que se envolve no projeto da Comércio com o Pé Direito. Eu acredito que é fundamental para quem está trabalhando hoje e em segmentos de base tecnológica ter um parceiro contador digital, no sentido de pessoas que convivam nesse meio, entendam esse meio e possam trazer valor para esse tipo de meio, né? Não só gerar guias de impostos e mandar isso todo mês, porque isso é commodity e nesse mercado tão disruptivo e veloz como de base tecnológica, o parceiro tem que andar no mesmo ritmo, né? Do ponto de vista de ser tratado como um insumo estratégico hoje em dia, né, pessoal? Tá? A gente vai falar de imposto, a gente poderia ficar aqui 2 dias, 3 dias conversando e ia ter assunto, né? Então, alertá-los, no sentido de alertá-los que existe um mundo tributário que
Às vezes é chato, porque a gente não gosta, mas a gente tem que prestar atenção nele, porque se a gente não prestar atenção, a gente pode sentir dores no corpo, né? No futuro, em relação a isso. Eu quero agradecer, então, aos Thiagos pelo apoio, pelo projeto de vocês, e passo a palavra para vocês para convidar o pessoal aí a não só visitar o site, mas, enfim, a conhecer os vídeos, né? Por favor. Feito, Ângelo, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Eu acho que eu falo o nome do Thiago também, é importante para nós, tá, tanto por dentro do operacional quanto essa parte de crescimento tecnológico. E caso vocês ainda não saibam, tá, nós fazemos parte do YouTube da Comece com o Pé Direito, com o Momento da Comece. São vídeos semanais com conteúdos fiscais, contábeis, em breve alguma coisa um pouquinho jurídica. E sintam-se convidados a nos conhecer melhor, participar com a gente. Se tiver alguma dúvida também, entre em contato. Tá bom, então. Diga, Thiago, pois não? Oi, Ângelo. Na realidade, bem corroborando com o Souza aí, a gente está fazendo esses vídeos semanais, a gente quer expor um pouquinho mais dessa área tributária inicialmente, aí, como é que funciona cada um dos regimes, e para auxiliar todo mundo, né, como a gente mencionou antes. Então, a gente está aberto à conversa aí, liga, manda um e-mail, entra nas nossas redes sociais aí, vamos bater um papo e trocar uma ideia. Legal, então tá. Quem quiser conhecer os Thiagos ou a mim, pode entrar lá no site da Comece, comececopedireito.com.br. Tem um botãozinho lá chamado bate-papo, vai lá, marca um horário e conversa conosco um pouco mais sobre a sua situação, acho que a gente pode trazer bastante valor. Ou entra no YouTube lá, digita lá Momento da Comece, vai aparecer os nossos vídeos, assiste e ficamos à disposição. Vai ter replay hoje às 7h30 e em breve mais uma edição, tá bom, pessoal? Agradeço a todos e um bom almoço.